E aí, galera, vamos lá agora para a nossa aula de poluição edáfica, né? Lembrando que edáfico tá ligado a solo, tá? Deixa eu abrir aqui o slide. Bom, vamos lá. Desculpa aí, não é Covid, não é só alergia mesmo, tá? Sem ficar com o nariz ruim aqui. Bom, poluição dos solos, né? Você fala assim, pô, Mary, além de poluição atmosférica, poluição aquática, ainda tem poluição de solo? O solo é poluído? Sim, o solo pode ficar poluído. Ainda tem sonora, é um tipo de poluição, né? Por excesso, né? Um volume de som acima dos decibéis saudáveis, isso chama poluição sonora, né? E poluição radioativa também, né? Só que a poluição radioativa, a gente tem radioatividade em tudo, né? Qualquer onda aí de luminosidade, ela tem a sua radioatividade. Algumas são nocivas, outras não. A radioatividade é utilizada para produção de energia, para conservação de alimento. Por exemplo, vários tipos de alimento levam alguma radioatividade para poderem ficarem conservados. O problema é quando você usa essa radioatividade nociva para a gente, né? A nível de material genético ali, dela fazer mudanças nas nossas moléculas, aí a gente tem um problema de poluição radioativa, tá? Bom, mas vamos para a poluição dos solos, né? A gente tem, ela pode ser causada por 3 tipos, né? Pela agricultura, pela questão urbana e pela questão mineradora. Na agricultura, galera, como a gente já falou, que é o uso indevido de agrotóxicos e fertilizantes, né? Tem tanto problema nos corpos de água quanto para o solo. Ou quando você usa uma técnica rudimentar, que, por exemplo, que é colocar fogo no solo, fogo na plantação, para poder limpar. E aí, essa queimada, nesse plantio, ela mata bactérias que vivem no solo. A gente já viu lá do ciclo do nitrogênio, que o solo é enriquecido, né, pelas bactérias que produzem um nitrato para o crescimento de planta. E isso é completamente nocivo. Quando você queima, você acaba empobrecendo esse solo. O uso indevido de agrotóxicos e fertilizantes também. Você vai matar toda essa rede de micro-organismos, de decompositores que vivem ali, dando a fertilidade ao solo, né? Bom, a poluição urbana, ela ocorre pela construção de aterros ou depósito de resíduos, né? A gente tem um problema muito grande aqui, um problema muito grande na maioria dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que são as questões dos lixões. Lixões são depósitos de lixo que aí o ideal é que eles sejam substituídos por aterros sanitários. A gente vai ver isso, né? Mas a gente tem pouquíssimos aterros sanitários, né? E também um aterro tem que ser muito bem construído, tem que ser construído longe de corpos de água para poder não estar poluindo essas águas, né? E a questão mineradora, que também quando feita sem controle, você tem um lançamento de resíduos tóxicos no solo, como mercúrio e tal. Nem precisa ir muito longe, né, gente? A gente viu lá a Samarco, o acidente daquela cidade aqui de Minas, agora me deu branco, de Brumadinho, né, que acabou com a cidade. Aquilo é uma poluição de solo, né? A gente teve o de Mariana também, que foi da Samarco, né, e Brumadinho da Vale, que no caso da Mariana foi mais o rio, mas acabou com as cidades. Aquele solo ali vai ficar super contaminado com ferro. Qualquer nutriente em excesso no solo, qualquer sal mineral em excesso no solo vai provocar um desequilíbrio e uma poluição daquele solo, tá bom? Bom, a questão dos lixões, né? Isso aqui é um lixão, tá? Quando você vai depositando o lixo ali, bem molinho de água. Quando você deposita esse lixo provoca decomposição, ele entra em decomposição. Bactérias, principalmente bactérias metanogênicas, elas fazem a decomposição desse lixo, geram um gás metano, que é um gás poluente, que a gente já viu. Além disso, gera um líquido, que a gente chama de chorume. Ele é extremamente poluente e tóxico. Esse chorume pode penetrar no solo, intoxicar esse solo, e aí você não consegue
mata qualquer micro-organismo, além de chegar até o lençol freático e ir parar num rio, parar num corpo de água, como eu falo, tá? A solução para esse lixão é a construção de aterros sanitários. E os aterros, esse solo ele fica impermeabilizado, tá? Você vai ter no depósito de lixo, você primeiro constrói um encanamento para você tirar esse chorume ali que está sendo produzido do lixo e para uma estação de tratamento de chorume para ele poder ficar menos tóxico, ficar limpo para ser jogado no rio. E aí, depois você impermeabiliza esse solo com plástico, com cimento, com camadas de plástico, para poder esse lixo não estar penetrando. E, ao mesmo tempo, você também tem que construir encanamentos para sair o gás que essas bactérias metanogênicas produzem. E aí, esse gás metano, geralmente, na maioria dos lugares que a gente conhece, eles são queimados, né? Ele fica uma chaminézinha com foguinho o tempo todo queimando esse metano. Mas em instalações de aterro sanitário mais modernas, esse metano ele é canalizado para gerar energia para as casas próximas, tá? Isso é bem interessante. Eu vou mostrar aqui como é que é feito. Olha só, você tem ali esse solo sendo impermeabilizado, você tem uma camada de impermeabilizante, aí você põe areia, lixo, constrói tipo uma piscinona assim enorme, aí bota lixo. Aí depois enterra esse lixo, por isso aterro, você vai aterrando ali, camada de impermeabilizante, plástico e assim vai, tá? Tem um encanamento para o chorume, para fazer a drenagem desse chorume e também aqui, encanamento aqui, sistema de drenagem de gases, tá? Alguns, como eu falei, lixões, aterros mais modernos, esses gases são utilizados para produzir energia, que o metano produz uma energia muito absurda, né? Só que o problema que a gente tem aqui no Brasil são os lixões. Né? Há pouco tempo atrás, você teve o fechamento, não tem muito tempo, do lixão de Gramacho. Né? E aqui é uma imagem de lá, isso a gente tem pelo Brasil todo. Foi construído um aterro sanitário. Né? Você tem vários aterrozinhos, mas eles têm muito mais lixões no Brasil do que aterros. E o lixão de Gramacho, ele ficou muito conhecido numa novela chamada Avenida Brasil. Então, toda vez que eu dou aula de lixão, eu lembro dessa novela. Essa novela passou até pouco tempo, não vale a pena ver de novo. Né? É a tal da novela da Carminha. Mas que se passa, né, grande parte da história da novela se passa num lixão. Só que o lixão deles ali é super, né, global. Agora, essa aqui é a realidade. Você tem doenças, as pessoas são afetadas por doenças, as pessoas não têm condição nenhuma de higiene, de condição nenhuma sanitária. É uma realidade. Pessoas que vivem, que só conseguem dinheiro catando esse lixo, reciclando esse lixo e para poder viver, né? Além de que a gente não tem uma coleta de lixo seletiva, né? Você até às vezes separa o lixo na sua casa, o que é muito importante, mas aí vem, você não tem uma coleta seletiva, vem o caminhão de lixo e joga tudo no mesmo lugar. Então, as pessoas trabalham fazendo isso. Só que é uma forma completamente insalubre de trabalho, né, gente? E aí a gente não tem nenhuma política que cuide dessas pessoas, que ofereça um emprego melhor. Né? E a gente tem um modelo econômico que é o modelo do consumo. Então, a produção de lixo é absurda. Né? E parte desse lixo fica ali. A gente, apesar de ser um país que ainda recicla muito, a gente ainda está muito atrasado em relação a isso. Né? Mas, só para divertir um pouquinho, a gente relembrar de quando fala de lixão, da Avenida Brasil, porque toda vez que eu falo de lixão, eu lembro dessa música. Tá bom, galera? Então é isso aí. Fica um pouquinho curtindo a música e a gente fecha aqui, tá bom? Ah, não, fecha não. Tem que falar da magnificação trófica, que é rapidinho, que é uma outra forma de poluente, tá? A gente já falou disso aqui, mas o que acontece? Que são poluentes que são lançados em solo, são lançados em rios e que vão se acumulando, eles vão aumentando de concentração na cadeia alimentar, tá? E mercúrio é um deles, que é utilizado aqui na extração, aqui na mineração, né? Chumbo e o DDT, que ele é um
um agrotóxico que ele foi proibido no mundo inteiro na década de 80. Tem até um livro que eu vou indicar para vocês que denuncia a utilização desse DDT. Ele é muito tóxico. Ele, só para vocês terem noção, foi encontrado DDT na gordura de urso polar. Você fala assim, pô, Mary, mas o urso polar ele é carnívoro, ele não come planta, e lá no Ártico também você não tem planta. O que aconteceu? Isso foi muito utilizado nos continentes aqui, abaixo do Ártico, caiu no mar, caiu o rio, mar, e aí os peixes foram se alimentando de algas, peixes carnívoros se alimentando dos peixes herbívoros e tal, e aí o urso polar que se alimenta dos peixes, né, também acabou sendo encontrado esse poluente. É um poluente assim muito tóxico, muito cancerígeno, ele acumula nos nossos tecidos e ele foi proibido no mundo inteiro. No Brasil ainda era utilizado e agora aumentou de novo nesse último ano, flexibilizaram a lei e, né, como a gente é muito legal, está sendo utilizado em larga escala de novo, principalmente em plantação de tomate, pepino, pimentão. Tá? Ele é muito utilizado, é um pesticida assim muito venenoso, é um veneno, tá? E aí animais topo de cadeia acabam consumindo mais, porque você tem no ambiente, a planta absorve, o peixe herbívoro já está com o dele no organismo por causa do ambiente, ele come a planta, isso aumenta e assim por diante. Por isso, magnificação trófica, tá? E aqui é uma indicação de livro relacionado a essa questão dos poluentes. É da Rachel Carson e é um livro que ela denuncia essa utilização pelo mundo, né, desses venenos, desses agrotóxicos. É um livro muito legal. Ele trabalha com a questão da produção da influência da tecnologia na vida da gente, né? Se chama Primavera Silenciosa, porque ela fala de uma primavera em que você não tem mais pássaros, porque esses pássaros não tiveram mais alimentos, porque os insetos acabaram morrendo devido ao uso do DDT. Então, é uma denúncia que ela faz, é um livro maravilhoso também. Tá bom, galera? Então, é isso e a gente fica por aqui, tá? Beijos!